Boa noite a todos. Hoje é terça-feira, dia 25/6 de junho de 2024. Estamos dando início à nossa reunião terça live, hoje especial com a presença do mestre, e queremos convidar você a participar conosco e que você tenha uma excelente live em nome de Alfa Machia. E assim seja. Assim seja, papai, está com você. Assim seja, no nome do maravilhoso Papai Yaush, nós vamos agora, conforme a Escritura nos orienta, levantando suas vossas mãos santas em todo lugar, todo lugar nós devemos mostrar para Yau que nós estamos vigiando, aguardando a vinda dele sobre nós, mostrando que as nossas atitudes não são atitudes merecedoras de castigo, mas sim atitudes merecedoras de justiça, no nome do maravilhoso Papai Alto. Levanta suas mãos, apresenta diante de Al e vamos fazer a oração. Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feito a vontade do maravilhoso Papai Yalcha. Papai, nós estamos aqui aguardando a tua visitação. Peço a ti, papai, ajuda os irmãos, ajuda cada um que está ainda vacilante a andar caminhos retos, uma vereda plana, fazendo, dando um bom testemunho de Filadélfia, dando um bom testemunho de ti, papai, mostrando que não é como o mundo, é diferente, existe nele algo novo, algo que brota vida, algo que aponta para a justiça, e deixou emadeirado seu corpo carnal para seguir o Mestre em espírito, em alma, não fazendo as vontades do mundo e nem as vontades de Satanás, não pactuando com esse mundo de trevas, endireitando as veredas, endireitando os caminhos, conforme a tua palavra maravilhosa nos ensina em Apocalipse 3:7. Isso declara aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, mostrando a necessidade da santificação, porque sem santificação ninguém verá Yahweh. A santificação é o pré-requisito de Filadélfia, porque aquele que nos chama é santo. Como poderemos pactuar com aquele que é santo de outra forma se não for santo? Gratidão por tudo, no nome de Alcho Machia. Fala conosco e nos esclareça, papai. Estamos entristecidos, eu estou entristecido diante da situação que tem se achegado até a igreja em Angola. Estou muito triste, pai, de ver Satanás cirandando naquele local. Peço, papai, contempla as minhas lágrimas. Contempla, pai, e venha com tua presença gloriosa restaurar e pôr de pé aquele que está caído, aquele que está arrependido,
das suas atitudes. Mas aquele que acha que está certo, fazendo coisa errada, achar que está certo, tu quebres, para que haja temor na igreja. Eu te peço, no nome de Yahshua, o maravilhoso Mashiach, que assim seja. Que assim seja feito a vontade do maravilhoso Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feito a vontade do maravilhoso Papai Yahshua. Assim seja. Assim seja, meus irmãos. Assim seja. Eu quero que os irmãos, no nome de Yahshua Mashiach, vamos abrir a palavra, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 17. Versículo 30. Atos dos Apóstolos 17, 30. Atos dos Apóstolos 17, 30. Estou na Bíblia e ao Shalom. Diz assim: ora, por isso, não levando em conta os tempos de ignorância, e ao agora notifica aos homens que todos e em toda parte, tá vendo? Em toda parte, seja aqui na África, onde que estiver, e em toda parte, se arrependam, porque ele fixou um dia, ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça. Julgará o mundo com justiça. Por meio do homem, a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Quando está falando de ressuscitar aqui dentre os mortos, nessa passagem, eu quero pedir aqui para o irmão Oswaldo. Irmão Oswaldo, você prestou atenção no que eu li? É isso mesmo aqui, papai. A paz do nosso maravilhoso papai Yauch. Assim seja. Eu não entendi bem, por causa que eu fui lavar meus olhos, que eu trabalhei com solda hoje, eu queimei meus olhos. Então, estava ardendo muito, sentindo aquela areia nos olhos, aí eu fui fazer uma garapa para pôr nos olhos. Mas pode repetir a pergunta. Primeira coisa, irmão, você Não, vai usar solda, você tem que usar máscara, entendeu? Você tem que usar máscara, você tem que usar óculos de solda, entendeu? eles devem ser bem, daquela bem preta mesmo, e daquelas antigas. Aí não dava para trabalhar com ela direito. Aí você tirou. Aí eu, uma hora eu usava, outra hora não usava, porque era debaixo da sombra, né, dentro do galpão. Não tinha Aquela brilho. máscara ali é para te proteger, entendeu, meu irmão? Aquilo ali é para É, te proteger. Então, se você não usa, você está de fora da proteção, não é mesmo? Então, é a mesma coisa que eu falo com os irmãos a respeito da obediência, né? A obediência para que você não saia debaixo da proteção. E quando a pessoa desobedece, ela sai debaixo da proteção. Entendeu? Então, se é. foi dado para você uma máscara para te proteger e você sai debaixo dela, você está assumindo aquela situação ali por conta e risco sua. Entendeu? Por conta e risco sua.
Vamos pegar aqui outro irmão, vamos pegar aqui, irmã, irmão, irmão Yaucha José. Irmão Yaucha José, nós vamos fazer aqui a pergunta novamente. Acho que eu não cheguei a perguntar, né? Eu perguntei. Perguntei? O que que eu perguntei? Hum? Eis-me aqui, amado Papai maravilhoso, Papai e Alxa, amado Deus. Assim seja. Eu cheguei a perguntar à igreja alguma coisa? Alguém pode me falar? Papai, você Perguntou, só papai. fez a leitura, papai, não chegou a fazer a pergunta, não. Perguntou se ele entendeu o texto que foi lido. Ah, sim. Muito bem. O Nathaniel está atento. Então, irmão, vamos lá. Agora eu estou perguntando para a irmã Iraci. Irmã Iraci, Eis-me aqui, papai, a paz do nosso maravilhoso papai Alcha, amada igreja. você prestou atenção aqui no texto que eu li? Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Isso. Ó, por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, e ao agora notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque ele, Piau, fixou um dia na qual julgará o mundo com justiça, por meio do homem a quem designou, ó, por meio do homem que a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos, ao ressuscitar dentre os mortos. Aí eu perguntei para os irmãos, quando eu falo ressuscitando dentre os mortos, que ressurreição é essa aqui que você já foi ensinada? é a ressurreição do segundo cordeiro. A ressurreição do segundo cordeiro. Como é que vai se ocorrer a ressurreição do segundo cordeiro, minha irmã? Como é que vai ocorrer a ressurreição do segundo cordeiro? Aí eu te pergunto, é do segundo ou é do primeiro? Do segundo, O que que difere o primeiro do segundo, minha irmã? o primeiro é que ele é, São cordeiros diferentes? não, ele é o primeiro, papai, eu não tô conseguindo explicar, Pergunta mas para a irmã Adriana aí, irmã Adriana. Qual que é a ele, diferença dos dois cordeiros, irmã? O Eis-me aqui, a paz maravilhoso Papai Alcha. Os dois cordeiros é o mesmo personagem. é isso mesmo. E por que que fala primeiro e segundo? Fala primeiro e segundo para diferenciar o ministério de cada O um. ministério da Não, não é isso não, irmã Adriana. Você já devia saber, né? Quando fala o primeiro cordeiro, está falando de lenho verde. Está falando que o Espírito Santíssimo está ali junto. Quando fala o segundo, ele fala do lenho seco, no qual o Espírito Santíssimo já tinha voltado para a luz inacessível, entendeu? Então, é aquilo que eu falei com os irmãos. Não adianta a gente ficar ensinando, os irmãos não conseguem guardar, né? Consegue guardar. A gente já viu ali. O corpo era o mesmo, né? O corpo era o mesmo. O que está diferenciando ali é a presença ou não do Espírito Santíssimo de algo. Então, qual dos dois cordeiros que vai ser ressuscitado, irmã Adriana? O segundo cordeiro, papai, que vai ser ressuscitado. Por quê? Porque o Espírito Santíssimo Mundial, ele não morre. Então, a gente sabe que quem está aguardando
a ressurreição da agora para frente é a alma, né? Quando o Espírito Santíssimo vir sobre ele e Alcha tornar a vida. E irmã, vamos falar aqui, deixa eu ver aqui, a irmã Julie, irmã Julie, você concorda com a irmã Adriana, irmã Julie? A paz do maravilhoso Papai Alves. Papai, eu não concordo. Por que você não concorda? Eu vejo ali que é a ressurreição do primeiro cordeiro. Como é que é? Fala, repete para mim. Ali é o primeiro cordeiro. O primeiro cordeiro que vai ser ressuscitado? Que aí é a posição quando vem o social, né? Aí se torna o leão. Entende? E irmão Shaul, você está na live, irmão? Estou aqui, papai, eis-me aqui. A paz do maravilhoso papai Alcha. Você concorda com a irmã Adriana ou com a irmã Júlia? Vamos lá. Quando fala ali que vai voltar à vida, né, vai ressuscitar, eu imagino, papai, vamos dizer assim, porque a gente sabe que o voltar à vida é o Espírito Santíssimo de Al vir sobre o corpo, né? Então, como a vara, o lenho seco, estava sem o Espírito Santíssimo de Al, eu então imagino que seja o segundo, né? Irmão Bruno, ancião Bruno, você concorda com ancião Shaul? Eis-me aqui, papai, a paz do nosso maravilhoso papai Alcho Machia, seja com toda a amada igreja. Assim seja. Lembramos que a condição da alma com o espírito ali é a condição do ressuscitar do primeiro cordeiro. Exatamente. Porque o lenho verde é o lenho verde que vai brotar, ou nós temos uma passagem lá da antiga aliança que mostra que é o lenho, o primeiro ou o segundo. Tem uma passagem lá na antiga aliança que mostra se é o primeiro ou o segundo. Você está lembrado? E Alcha 11, Eu não lembro qual que é o versículo, mas o que está falando lá? um ramo sairá do tronco. Não. A gente tem que lembrar, ó, Shaul. Volta aí, Shaul. Oi, papai. Eis-me aqui. Aí nós temos que lembrar da vara de Arão. A vara de Entendeu? Arão. A Aham. vara de Arão, ela era uma vara verde ou era uma vara seca? A vara de Arão era uma vara seca. Era uma vara seca, totalmente seca. E ela Isso. o quê? Ela brotou, Ela deu brotou, ela deu folha, flor e frutos isso, maduros. muito bem. Então, a vara de Arão é a representação daquele que vai sentar no trono, entendeu? Então, Aham. é a ressuscitar do primeiro ou do segundo cordeiro. No caso, então, é do primeiro cordeiro, então. Por quê? Peraí, vamos reformular. É do segundo, porque é o segundo que está esperando o Espírito Santo de vir sobre ele, o ancião, Exatamente, a alma. exatamente. Isso. Então é uma representação do ressuscitar do segundo cordeiro. Por quê? Porque no segundo cordeiro estava quem? A alma e o corpo. O espírito, olha só, a alma e o corpo. E ali está falando do que a vara de Arão era sequíssima, entendeu? Era sequíssima, sequíssima. Então, a gente lembra do vale de ossos secos. O vale de ossos secos, o Espírito veio sobre o vale de ossos secos e juntou, e eles viraram um exército.
né? Vivos. Um exército não era exército de mortos-vivos, não, era de vivos mesmo. Entendeu, ancião Bruno? Entendi, papai. Gratidão. Então, nós temos ali a referência de Vale de Ossos Secos, no qual voltou à vida. E a vara de Arão, que era sequíssima, que voltou à vida, né? Então, quando a gente faz uma referência, é um ressuscitar de qual cordeiro? O primeiro ou o segundo? Ancião Bruno. O segundo, Por que o segundo e não o primeiro? porque ele está morto. Isso. O primeiro foi ressuscitado, Exatamente, papai. entendeu? Então, Shaul, o primeiro cordeiro foi o quê? Ressuscitado, não foi? Foi ressuscitado, exatamente, papai. Então, se ele foi ressuscitado primeiro, ele não pode ser ressuscitado de novo. Verdade. Agora, o segundo foi ressuscitado? Ainda não. Então, ele precisa ser ressuscitado, entendeu? Exatamente, entendi. Então, é o retorno do primeiro ou do segundo cordeiro? É o retorno do segundo cordeiro. Muito bem, gratidão. Gratidão. Ficou alguma dúvida para a igreja? Qual é o cordeiro que vai ser ressuscitado? É o segundo, porque o primeiro já foi ressuscitado, né? Irmã Adriana, Irmã Adriana, Sim, papai. você acertou, né? Falando que era o segundo, não foi? Foi, acertei. Isso. Agora ficou bem claro para você por que que é o segundo? Ficou muito bem claro, papai. Entendi Assim, completamente. A vara assim de Arão seja. vai crescer, em nome de Alves. Isso. E aí faz o link. O primeiro não podia ressuscitar porque já tinha sido ressuscitado. Verdade. Aí Gratidão. tá. Aí o segundo vai ressuscitar. E ele vai ressuscitar no corpo de quem, irmã Adriana? No corpo do ancião, que foi Isso. no final dos tempos, que veio da Exatamente. descendência de Davi. Isso, para se cumprir Alcha 11. Para se cumprir Alcha 11, a ressurreição do segundo cordeiro vem no corpo do ancião, que é descendente de Davi. Gratidão. Ó, Gratidão. vamos abrir de novo, então, Atos dos Apóstolos, né? Versículo, Atos dos Apóstolos 17:30. Atos dos Apóstolos 17:30. Estou na Bíblia Al Shalom. Todos abriram? Ancião Marco está na live? Ancião Marco está na live? Estou na live, papai. Gratidão. Só para saber se você está aí. Estou Para saber aqui, se eu estou posso aqui. perguntar, tá? Pode perguntar, estou aqui. Então tá. Ó, Atos dos Apóstolos 17:30 fala assim, ó. Por isso, não levando em conta, olha só, vamos pegar o versículo 29, tá bom? Vou pegar primeiro o versículo 29 para explicar para vocês. Ora, se nós somos uma raça eleita, não podemos pensar que Ial seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, ou a uma escultura da arte e engenho humanos. Tá vendo? Então, ele está falando aqui, ó. Ora, se nós somos uma raça eleita, não podemos pensar que Ial, Ial seja semelhante a ouro, prata ou pedra, ou uma escultura de arte ou engenho humanos, ok?
Então, ele está falando assim, ó, Ial, ele vai habitar num corpo humano, um corpo humano, no qual ele mesmo modelou. Entendeu? Entendeu? Entenderam? Pode abrir o áudio. Então, aqui está falando assim, ó, não vai ser uma imagem de escultura, no qual não vai ser uma imagem de escultura, que Al vai habitar, não vai ser uma imagem de escultura, mas vai ser um templo que ele mesmo edificou com as suas mãos. Mas vai ser um templo que ele mesmo edificou com suas mãos. Ele vai fazer nesse corpo uma morada. Então, ele está falando que não vai ser um elemento com elementos feitos pela mão dos homens. Então, ele fala assim, tá aqui, ó, versículo 30. Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Iau agora notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque ele fixou um dia na qual julgará o mundo com justiça, por meio do homem. Aí, ó, acabou de falar. Por meio do homem. O homem que ele vai habitar. Esse aí é a imagem do Iau invisível. Entendeu? O templo. Ele está falando assim, ó, um templo que o próprio Iau, que é a alma e o espírito, vão habitar. Um homem. Por isso que ele está falando assim, ó, ele não vai habitar numa escultura. Entendeu? Não vai habitar numa escultura feita de ouro, prata, pedras preciosas, nada disso. Ele vai habitar num homem que ele mesmo moldou com suas mãos. Então ele fala aqui, ó. Olha só. Aí ele fala, versículo 31. Porque Iau fixou um dia na qual julgará o mundo com justiça, por meio do homem. Ó, o homem, quer dizer, um homem, figura do ancião, no qual ele outorga autoridade, e ele vem sobre ele, por meio do homem, a quem designou, dando-lhe crédito, ó, dando crédito a ele diante de todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos, mostrando claramente que ele está morto. Está entendendo? Então, o Yahshua está morto. O Yahshua, ele está morto. Por quê? Quando ele for para fazer justiça, aí ele ressuscita o Yahshua, para ele habitar. Então, até esse momento, Yahshua está morto. Está morto. E não é aquela morte do primeiro cordeiro de 3 dias, não. Entendeu? Não é a morte do primeiro cordeiro que ficou 3 dias morto e foi ressuscitado. Ele está falando do segundo cordeiro que está morto há 2000 anos. O segundo cordeiro que está morto há 2000 anos. Entendeu, ancião Marco? Entendi sim, papai. Então, Totalmente. nós tivemos que pegar e entender aqui, que não está falando da ressurreição do primeiro, porque o primeiro foi ressuscitado já. Mas o segundo está morto. Então, é o segundo, não aquele que ficou morto 3 dias. Não é aquele que ficou morto 3 dias, não. É aquele que ficou morto 2000 anos. Está morto 2000 anos. E eu já falei para vocês a respeito dos 3 dias, né? Eu falei lá na live. Os 3 dias de Israel, quando fala 3 dias e 3 noites, é um dia completo, né? 3 dias e 3 noites. Não foi isso que está escrito no Evangelho de Lucas, né? A gente vê
a condição quando fala 6 da manhã até às 6 da tarde. Aquilo ali é um dia, ou seja, 12 horas. Depois vem a noite. A noite é 12 horas. Depois vem o dia. O dia é 12 horas. Depois vem a noite. O que nos confunde é o sistema ocidental, que considera um dia como 24 horas. Entendeu? Considera um dia 24 horas. Então, quando fala na antiga aliança dia e noite, está falando dia de 12 horas e noite de 12 horas. Aqui no Ocidente, quando fala um dia, a gente está falando 24 horas, que envolve dia e noite numa mesma coisa. Então, Yalcha ficou morto no dia de sexta, e ele tinha que ser tirado do madeiro, porque ia entrar o sábado. O sábado entra 6 da tarde. Aí entrou de 6 da tarde às 6 da manhã. Aí quando entrou 6 da tarde, 6 da manhã, 6 da manhã já é o dia de sábado. Então pegou o primeiro dia de sexta e o primeiro dia de sábado, 2 dias. E foi ressuscitado na manhã de domingo, quer dizer, do primeiro dia da semana. Então ele ficou 3 dias morto. Não são 3 dias completos, né? Mas são 3 dias. Ali não fala, 3 dias completos, ou 3 dias e 3 noites, nada disso. Então, a Escritura, ela está certinha, perfeita. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui, vou ler de novo, tá, irmãos? Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29, fala que a divindade, aqui ele está falando de Zeus, tá? Zeus, quando fala divindade, a gente fala Zeus. Zeus também, ele não vai vir para habitar numa inteligência artificial. Ele é imitador. Então, ele vai também habitar num homem que tem DNA da serpente, ou seja, espinho na carne. Entendeu? Da mesma forma que Al vem e transforma o corpo do ancião, que ele tem que ser transformado, o corpo do ancião é transformado, porque sangue e nem carne é do reino, o corpo do ancião tem que ser transformado. Assim, o antimachia vai receber ali o espírito de Lúcifer, porque ali tem o quê? O DNA da serpente. E ele é imitador. Então, não vai habitar em inteligência artificial, nem imagem de escultura, nada disso. Vai habitar num corpo, porque ele imita o ancião aqui, ó. O ancião, ele é transformado, porque nem a carne nem o sangue é do reino. Então, ele é transformado. Aquilo que é corruptível se transforma em algo incorruptível. Fazendo o link aqui, ó. Atos dos Apóstolos 17, no finalzinho, fala assim, dando-lhe crédito. Crédito a quem? Ao ancião. Dando-lhe crédito diante de todos. Tá vendo? Diante de todos. Dando-lhe crédito diante de todos. Ao ressuscitá-lo entre os mortos. Como é que ele vai ressuscitar? É transformar o corpo dele num corpo incorruptível e um corpo celestial. Então, ao dar crédito a ele, entendeu? Ao dar crédito. Esse mundo não deu crédito para o ancião. Não está dando crédito para o ancião. Mas Ial, ele vem dar crédito à mensagem do ancião, mostrando que a mensagem do ancião é verdadeira. Entendeu? Então, Ial vem dar crédito, fala assim, é de fato verdadeira a tua mensagem. E aí ele fala, dando-lhe crédito diante de todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. É o link, ó.
o corpo mortal ser revestido de imortalidade. E ele recebe o nome que está acima de todo nome, que se nomeia, né? Que se nomeia. Ele recebe o nome que está acima de todo nome que se nomeia. Aí eu pergunto aqui, ancião Shaul, A paz do maravilhoso papai Alcha, papai. assim seja. Aí eu te pergunto, qual é o nome acima de todo nome que se nomeia? Vamos ver É se o você... nome de Al? Não, não é. Você não Então é o pensou, nome de Alcha. entendeu? Ninguém pode dar o nome de Ial para ninguém, meu irmão. Verdade. Alguém vai dar nome de Ial para alguém? Ninguém É que se pode dar o nome nomeia, né? que se nomeia, entendeu? Verdade. Não pode dar. Você pega ali, ó, quando você tem Ial Jó, ali porque é uma representação, tá entendendo? Então, não se pode dar o nome, nenhum Iauita pode dar o nome de Ial, pode dar dos atributos de Ial, né? Exatamente. Samial, Ial, Hana, os atributos de Ial. Mas não pode dar o nome de Ial para ninguém. Exato. Tem que ter o nome Ial salva. É o nome, Agraciado a Ial. exatamente, o nome de um atributo de Ial. Então, qual é o nome acima de todo nome que se nomeia? O nome de Ial. Ialcha. Isso, exatamente. Então, agora é mais esse entendimento. Verdade, Ancião, papai. ancião Marco, Papai. você Oi, papai. Eu vim entendeu? aqui. Você entendeu? Entendi. Então, qual o Entendi. nome? Os Isiauítas não podiam dar o nome de Iau, senão se desse o nome de Iau para alguém, coitado, Isso. entendeu? Coitado do pai e da mãe que ia ser pedrejado. Não pode. Então, o nome, o maior nome que se podia dar é o nome de Auxa, o nome que é nomeável a alguém, entendeu? Então, Exatamente. então ninguém pode dar o nome de Al para ninguém. Então, o maior nome que pode ser nomeável, quer dizer, dar para alguém, para um filho, é o nome de Auxa, ok? Assim seja. Então, vamos ler aqui, ó. Falando assim, ó. Julgará o mundo com justiça. Ó, o Espírito Santíssimo vem julgar o mundo com justiça, porque ele é o justo juiz. E ele fala: ele julgará por meio de um homem a quem designou, ó, e ao dar um crédito, dá um crédito diante de todos. Quando fala diante de todos, a gente lembra de qual versículo? Ancião Marco. Quando fala diante de todos, a gente lembra que ele cresce em graça e conhecimento diante de Al e diante dos homens. E a gente lembra ali também Não, o Cordeiro de ali está Pé. crescendo. Ali está crescendo, não É, está falando que ele recebeu crédito. Estou falando aqui o que tem, está escrito, ó. Dando-lhe crédito diante de todos, dando-lhe crédito diante de todos. ele cresce diante de todos. Vamos lá, ancião Bruno. Eis-me aqui, papai. E Alcha 52:10, que fala que ao descobrir o braço santo aos olhos de todas as nações? Não, Não. ali ele não está dando crédito. Ali ele não Ah, está dando crédito. Ancião Shaul. Papai, eis-me aqui, a paz do maravilhoso papai Alcha. Eu lembrei de Apocalipse, não sei se está certo, mas eu lembrei de Apocalipse 1, versículo 7. Não, vamos lá. Daniel 7. Irmã Adriana, onde está? 1568. Gratidão. 1568. Papai, Foi. então tem que se cumprir aquela passagem, se fosse aquele ponto ali que eles
foi ascendido à vista de muitas pessoas, à vista de todos, dando-lhe crédito. Então é a condição ali dele recebendo veio logo, então. Ali, ó, ele está recebendo crédito, entendeu? Você tem que lembrar que aquele sacrifício ali ainda não estava acabado, entendeu? Por quê? A lei prescreve que o holocausto ele tenha que acabar no fogo. O animal sacrificado tem que ser queimado. É verdade. O ponto aqui, ó, que dando-lhe crédito na presença de todos, está em Daniel 7. Olha aqui, ó. Daniel 7, versículo 9. Vamos ler aqui, ó. Daniel 7, 9 na Bíblia e ao Shalom. Daniel 7, versículo 9 em diante. Ó, estou na Yal Shalom. Diz assim: Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, seus cabelos da sua cabeça alvos como a lã. Tá vendo isso aqui? Ó, tá vendo aqui? Seu trono era chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. Mil milhares o serviam, e miríades de miríades o assistiam. O tribunal tomou assento, os livros foram abertos. Tá vendo aqui? Aí, olha só. Versículo 13. Eu continuava contemplando nas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu um filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido em sua presença. A ele foi otorgado, aí ó, a ele foi otorgado poder, honra e o reino. E todos os povos, nações e línguas o serviam. Tá vendo aqui? À vista de todos, a todos os povos, nações e línguas o serviam. Volta lá, ó. Atos. Atos. 1935. Isso. Atos 17. Atos 17, ó, versículo 31. Atos 17, 31. Porque ele fixou um dia na qual julgará o mundo com justiça, por meio do homem a quem designou. Tá vendo? O ancião foi designado, foi escolhido. Foi escolhido por Ial. Aí ele fala, dando-lhe crédito, ó, dando-lhe crédito diante de todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos, ou seja, a hora que ele vem, o Espírito Santíssimo, que é vida, o Espírito Santíssimo de Ial, que é vida, vem sobre ele e transforma ele. Converte o corpo dele carnal num corpo glorificado, porque tanto que é glorificado que a aparência dele, né, é uma aparência belíssima. É uma aparência belíssima, belíssima, belíssima. Entendeu? E ali mostra o trono do pai dele, o trono do pai dele, que é ali com rodas de fogo. Entendeu? A visão nítida de um querubim. Então, aqui, ó, é o link de lá, que ele fala, à vista de todos. Por quê? Porque aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, faz o link com Daniel 7, quando fala, a ele foi otorgado, olha aí, deu crédito, o poder, a honra e o reino, e todos os povos, ó, todos os povos, nações e línguas o serviam, na vista de todos, tá vendo? Todos os povos, multidões, nações e línguas vão servir ele. Deu a ele crédito. Quando vem sobre ele, é para dar a ele o crédito, falar assim, olha, Ial te deu crédito. Ial deu crédito na tua pregação. Entendeu? Ial deu crédito na tua conduta. E aí, ele fala lá em Atos Apóstolos, né? 17, fala assim,
versículo 31. Porque ele, Yahweh, fixou um dia na qual julgará o mundo. Ó, esse dia está chegando, irmãos. Esse dia agora não é um dia que você está entrando para pecar, não. Entendeu? Não é tempo para você pecar. Não é tempo para você fazer coisa errada. Não é tempo para você escandalizar a igreja. Não é tempo para você ser excluído do meio do povo de Yahweh. É um tempo de arrependimento, de transformação. É um tempo de temor. Porque o Espírito está próximo. Todas as coisas têm que se cumprir. Então, aqui ele está falando, olha, ele vem, ó, ele vem. O Espírito Santíssimo de Yahweh, ele vem. E ele vai vir, ele vai tirar Filadélfia, vai tirar o filho amado de Filadélfia dessa terra e vai descer sobre ela como causando uma grande destruição, abalando as estruturas. Por quê? Porque ele vem fazer justiça. E a palavra fala que os habitantes da terra vão ter que apresentar seus mortos, quer dizer, seus atos, entendeu? Os seus atos, como a gente leu aqui, ó, nós oramos com a mão apresentando os nossos atos, os habitantes da terra vão ter que apresentar seus mortos, mostrando claramente todos os atos de injustiça que eles cometem, escondidos, tentando se esconder da ira de Yahweh. Então, aqui, Atos dos Apóstolos 17, 32, diz assim, 17, 31, porque ele fixou um dia na qual julgará o mundo com justiça. Tá vendo? Ele não vai passar a mão na cabeça de pecador. Por isso que ele está falando assim, olha, você aí, ó, versículo 30. Por isso, não levando em conta o tempo da ignorância. Ó, antes de você conhecer Yahweh, ele não vai levar em consideração. Ele não vai levar em consideração antes da imersão no nome de Yahshua. Ele vai levar em consideração para te julgar depois que você foi imergido. Depois que você conheceu a verdade, agora você tem que ter um compromisso com a justiça e fazer as coisas corretamente, de forma correta. E não adianta falar assim, e ao meu juiz. Ele é juiz de todos. Não é só seu, ele é juiz de todos. Agora, se você estiver fazendo coisa errada, pensa que ele vai te livrar, não, porque não vai. É como se estivesse emadeirando novamente o filho de Yahweh. Você recebeu na ignorância o perdão, porque estava na ignorância, não sabia de nada. Agora você sabe. E depois que você soube, foi lavado, você volta a praticar coisa errada? Então, aqui a palavra já fala isso, ó. Não levando em conta o tempo da ignorância. Ele está vindo para trazer uma grande tribulação para essa terra, dando a paga a toda a injustiça que essa terra tem feito desde tempos antigos. E vai dar a paga também para o crente que está vivendo de uma forma inconveniente para com Yahweh. Não está sendo motivo de orgulho, mas de escândalo no meio da igreja. Está sendo escândalo no meio da igreja. Então, Yahweh não vai pensar que vai vir passar a mãozinha na sua cabeça e falar, tá tudo bem, porque você conhece bastante a Escritura. Aí ele vai falar assim, porque você conhece bastante a Escritura, era que você tinha que ter uma conduta reta. Por isso que falo, quando era ignorante, eu não ia cobrar isso de você. Mas agora que você sabe, e sabe muito bem, eu vou cobrar isso de você. Vou cobrar sua conduta. Entenderam? Então, a gente, aqui, meus irmãos, aqui mostra claramente que
você que é muito dado, também muito é exigido. Muito. Você está tendo muito, muito. Então, não há desculpa para você. Você não está mais no tempo da ignorância, entendeu? Você não está mais no tempo da ignorância, conforme a palavra aqui. Ignorância é aqueles que estão aí fora, ó. Tá entendendo? Que vão ter a condição de se arrependerem na tribulação. Por quê? Porque essa é a condição. Eles vão ter açoites, vão ser açoitados, mas pouco. Agora, aquele que conheceu a vontade do seu mestre e não a fez cumprir, esse vai ser colocado sob muito açoite. Por isso nós estamos na época do candelabro, do temor a Iau. A sexta haste, a sexta haste do candelabro chama-se temor a Iau. Por quê? Porque ai de você se você não tiver temor. Ai de você. Ai de você. Porque Iau, ele deixa claro, ó, vocês estão na era do temor. Tema Iau, viva corretamente, não seja motivo de escândalo. Anda nos caminhos de Iau, porque ele vai vir. Ele vai vir fazer justiça. Entendeu? E não tem nada de graça, não. Graça, graça é uma condição que eu já falei com vocês, que é uma condição que o primeiro cordeiro entregou, mas ele não deu a, a, a libertação da morte. A libertação da morte, quem vem dar é o segundo. Entendeu? Por isso que vai subir vivo, sem passar pela morte, pelo segundo. Por isso que vem sobre ele e renomeia ele, dá um outro nome. Por isso que fala, é o meu novo nome, o meu novo nome. O nome que eu recebo ainda no deserto, fazendo link com Oséias. Como é que é o nome de Oséias, irmã Adriana? Eis-me aqui, papai, a paz do nosso maravilhoso papai Alcha. É Oxial. Você sabe o que significa? Não estou lembrada, papai, mas eu já pesquisei, porque eu anoto sempre na minha Bíblia, mas eu não estou lembrada. Ancião Bruno. O que significa? Eis-me aqui, papai, Yoshiao. Hum, Você tem que ser craque nos nomes, né? verdade, papai. Esse aqui eu não tô me lembrando agora, papai. Não tô. Um ancião ajuda ele. Papai, ele aqui, a paz do maravilhoso papai Alcha. Yoshial, na pesquisa, significa Ial é minha salvação. É, isso mesmo. Aí você fala, Iau é minha salvação, e depois fala, Iau salvo. Exatamente. Em outras palavras, Iau é salvação. Tudo bem. Agora, Iau me salvou. É outra, né? Exatamente. Ou seja, ele é salvação para todo mundo que quer. Mas para querer, você tem que mostrar que quer. Como é que eu demonstro que quero ser salvo? Mediante as minhas atitudes.
Eu quero ser salvo. Então, falar assim, Yoshiao. Yao é salvação. Yausha. Yausha é Yao me salvou, né? Yao me salvou é bem diferente. Então, quando a gente fala assim, Yao salva, é Oséias, Yoshiao. O nome Yausha significa, na realidade, Yao me salvou. Entendeu? É muito diferente falar assim, Yao salva. Salva quem? Salva todo mundo, mas aquele mesmo salvou. Agora, aquele que recebe o nome significa, ó, Yao te salvou. Ou seja, Yao me salvou. Yao me salva. É o link. Ele recebe uma promessa de não passar pela morte, porque Yao o salva. Yao o salva, dá o nome a ele. Fui salvo por Yao. Né? Então, a gente vê aqui que, no final dos tempos, o segundo cordeiro é ressuscitado depois de 2000 anos, 2000 anos morto. Yao prepara um corpo que vem da descendência de Davi. Vem da descendência de Davi para que ele possa habitá-lo. Por isso que fala, ora, ele fala assim, ora, se nós somos a raça eleita, quando ele fala raça, o que você está querendo dizer? O que ele está querendo dizer, irmão ancião Bruno? Povo, um povo. Povo. Isso. Quando ele fala, agora que povo que é? Povo de Al. Isso. Que povo de Al é esse? Os israelitas. Vamos lá. Povo de Al. O meu povo Povo será contado de de Isaac, Al. É Isaac Al. Exatamente. né? A minha herança, a minha descendência será contada de Isaac. Então, vocês são o quê? Uma raça contado de Isaac. Por isso fala, ora, nós somos uma raça, quer dizer, um povo específico, não é todo mundo, é um povo específico, entendeu? Por isso que é referido ali, ó, como descendente de quem? Descendente do rei Davi, entendeu? Como descendente do rei Davi, é uma raça escolhida. Então, ora, se somos raça eleita, não podemos pensar que Iau seja semelhante a ouro, prata ou pedra, uma escultura de arte ou engenho humano. Então, aqui ele está falando assim: que não podemos pensar que a Iau, Iau seja semelhante a ouro. Quando fala semelhante a ouro, ele está dando a dica, ele está apontando para qual personagem aqui, irmã Iraci. Quando ele está falando isso aqui, ó, semelhante, né? Ele está apontando para qual personagem? Ele está, eis-me aqui, papai, a paz maravilhoso, nosso maravilhoso papai Yauch. Ele está apontando para Micael. Muito bem. Ele está apontando para Micael, por isso ele está usando o jogo de palavras. Então ele está falando assim, olha, nós somos uma raça eleita. Entendeu? Não podemos pensar que Iau seja semelhante a ouro, prata, uma escultura feita por mãos de homens. Está entendendo? Então está apontando para quem? Está apontando para aquele que é semelhante a Iau. Ele vem como uma escultura feita por mãos humanas? Não. Ele vem na condição de um homem.
Entendeu? Veio na condição de um homem. Por isso que fala semelhante. Por quê? Esse é o título que Micael tem de ser semelhante a Ial. Então, mostrando, esse que vem num corpo humano e Ial vai habitar dentro dele. Porque essa é a condição de ser semelhante. Não é semelhante a uma escultura, mas sim é semelhante a um homem que Ial escolheu e o dignificou ao vir sobre ele. Entendeu? Por isso que é um jogo de palavras. As palavras estão todas aqui. Elas foram todas escolhidas antes de ser escritas. Foram escolhidas. Escolhidas a dedo. Para que no final dos tempos a gente pudesse compreender tudo isso. Em nome do maravilhoso Papai Yauch. Eu vou começar aqui um estudo e provavelmente eu vou continuar no domingo a respeito de uma revelação que o Papai nos deu de ontem para hoje. Uma revelação maravilhosa que ela aponta agora para o final dos tempos. Né? Eu quero que os irmãos lembrem da história de Adão e Eva, né? Nós vimos ali, que eu já contei para os irmãos, a respeito de Adão e Eva, que eles foram feitos adolescentes, né? Eles não eram ainda adultos, eram jovens, em torno aí de 12 anos de idade. Então, quem aparecia para eles no crepúsculo, na viração do dia, era um anjo enviado. E a gente sabe qual anjo que é. É um anjo que trabalha durante a lua, durante a noite, que é a lua, né? Que é a representação da lua, que é Micael. Então, ele vinha fazer o quê? Ensiná-los. Vinha ensiná-los. Ele vinha ensiná-los. Ele vinha ensinar. Por isso que a função do ancião é ensinar o povo no caminho da justiça. Agora, se eles vão andar no caminho da justiça, aí depende deles. Como aconteceu ali com Adão e Eva, que eles não deram ouvidos e seguiram seus próprios desejos e instintos. Porque eles foram aconselhados, olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas vocês não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Dessa árvore vocês não vão poder comer, e nem se aproximar dela, ok? E nem se aproximar dela. Então, eles obedeciam, eles não eram desobedientes, não, tá entendendo? Eles eram muito obedientes, até então. Aí, num determinado momento, Eva desobedeceu. E a gente tem uma passagem que ela é chave do nosso entendimento, né? É a chave do nosso entendimento quando a gente lê essa passagem que fala que em Timóteo, que fala que não foi Adão que foi enganado, mas sim Eva. Irmã Adriana, acha para nós. Não foi em Timóteo, não foi Adão que foi enganado, mas sim Eva. 1 Timóteo 2, versículo 13. Vamos abrir lá. 2071. 2070. Vamos lá. Diz assim, ó, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. 1 Timóteo 2, 14. Eu estou na Bíblia Yal Shalom, tá certo? Na Bíblia Yal Shalom. Diz assim, e não foi Adão que foi seduzido. Aqui, ó,
eu quero pegar na Bíblia King James, ancião que tiver com a Bíblia já aberta, eu vou abrir aqui no celular. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Vamos ver Você quer como é que que lê, está. papai? Você lê. Eu vou ler aqui, eu acabei de abrir. Eu estou na Bíblia agora, King James, tá, irmãos? É importante que você pegue a tradução correta e exata, porque quando você tem essa variante, é uma opinião do copista, do teólogo. Então, nós precisamos pegar o que está mais próximo do original. 1 Timóteo 2,14. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Está vendo aqui? A mulher foi enganada, a palavra fala enganada. Enganada, enganada, enganada. A mulher foi, irmã Adriana, a mulher foi, Enganada. a palavra-chave vai ser enganada, tá? A mulher foi, não foi Enganada. isso, a mulher foi enganada. A mulher foi, Enganada. isso mesmo, a mulher foi enganada. Então vai escrever aí, os irmãos aí, escreve aí, enganada, tá? Aí a gente lembra, quando a gente pega essa passagem, a gente fica assim, lembrando de uma conexão. Eu tenho que achar um link que vai me dar esse entendimento. Quando fala enganada, a mulher, a Eva foi enganada, e ela foi enganada a respeito de comer, né? Ela foi enganada a respeito de comer alguma coisa. Comer o quê? Porque Satanás apresentou ali para ela e falou assim, ó, você pode comer, né? Você pode comer desse fruto, porque não vai causar em você nenhum mal. Você não vai morrer, não. Esse entra na condição daquele espírito de enganoso, espírito enganador. Porque Eva foi enganada. Eva foi enganada. Aí a gente sabe também que Satanás, ele se faz de bonitão, né? Ele se faz de bonitão. Isso está em Coríntios, que fala assim, que ele se transfigura em anjo de luz. Vamos abrir, isso está em Coríntios. 2 Coríntios 11, versículo 13. 2 Coríntios 11. Segundo Coríntios 11, 13. Vamos ver aqui. 2 Coríntios 11, 13. Ó, aqui ele está falando, esse aqui, a respeito dos mensageiros de Satanás, tá? Os mensageiros de Satanás, eles se transfiguram como ministros da justiça. Eles se transfiguram como ministros da justiça. E eles fazem isso por quê? Porque eles seguem a mesma linha de conduta do pai deles, Lúcifer, Satanás. E diz assim, ó, não é de se estranhar, 2 Coríntios 11, 14. E não é de se estranhar, pois o próprio Satanás, quando fala o próprio Satanás, está falando de Lúcifer, tá? Por quê?
Por que que ele está falando de Lúcifer? Que a gente vai ter uma dica aqui, ó. Então, quando a gente pega aqui, ó, ele fala, não é de se estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Tá vendo? Ele se disfarça em anjo de luz. O se disfarçar é a condição que os carnavais, sabe? Os carnavais era sempre uma fonte de disfarce. A pessoa se disfarçava para pecar, tá entendendo? Então escondia o rosto e pecava pecados da carne e a outra pessoa não sabia quem era e com isso eles se escondiam para pecar, né? Se escondiam. Então aqui ele usa a mesma forma dos carnavais, disfarçar, sabe? Se disfarçar. Então, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aí ele fala: por conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros também se disfarcem de servidores da justiça? Mas o fim desses corresponderá às suas obras. Quer dizer, você vai ver as obras dele, logo vai ver se eles são da justiça ou não. Então, aqui, quando ele fala sobre isso, ele está falando se disfarçar, ele está mostrando que ele está se vestindo de uma coisa que não é, entendeu? Ele está se camuflando, né? Se camuflando para passar por alguém, passar por alguém. Então, isso aqui, ele faz um link de quê? Faz um link do profeta velho e do profeta novo. Isso está no livro de Reis, né, irmão Ancião Bruno? Profeta velho e profeta Eis novo. aqui, papai, isso mesmo. Isso, está no Primeiro, livro. Ah, tá em 1 Reis 13:11. 1 Reis 13:11. Depois vocês vão ler. Eu vou contar a historinha aqui para vocês, depois vocês vão ler a história do profeta novo e do profeta velho. E Al enviou o profeta novo para ir até o reino do norte, o reino de Israel, proferir uma maldição sobre ali o altar de Baal. O altar de Baal. Então, ele subiu e foi lá lançar a maldição. E foi dada uma ordem para ele. A ordem para ele foi qual, ancião Marco? Eis-me aqui, papai. Paz nosso maravilhoso papai Alves. Assim seja. Qual foi a ordem que Ial deu para o profeta novo? A ordem foi que ele não comesse de nada do que fosse oferecido lá e também não voltasse pelo mesmo caminho que ele seguiu. Isso mesmo. Então, aqui tem um link, ó. Não comer, não comer nada que oferecer para ele. Não coma nada. A gente faz um link lá com Satanás, né? Satanás ofereceu para Eva o quê? Uma comida. Ofereceu para Eva uma comida. Qual comida? Qual comida foi, irmã? Qual comida foi, irmão Bento? Qual comida foi que Satanás ofereceu para Eva? A paz de maravilhoso papai Alves, papai, Assim seja. foi do bem do mal. Quê? Ave do bem e do mal. Tá, Ave do mal. árvore do bem e do mal. E isso corresponde a qual árvore? Do Satanás. A É, moreira. isso, amoreira. Muito bem, amoreira. A palavra é essa, amoreira. Por quê? Moreira. Porque lá o Evangelho escrito de Lucas fala assim: se você tiver fé como o do grão de mostarda, dará ordem a esta amoreira: arranca-te daqui e vai te plantar no mar, ok?
mostrando claramente que aquela árvore ali, que ele está representando, que é a árvore da desobediência, é uma amoreira. O que que produz a amoreira? A amora, tá? Ah, Amora. Não sim. é maçã, não, tá? É amoreira. Não é maçã, é amoreira. Então, a árvore que é representada como a árvore Lúcifer, que dá conhecimento do bem e do mal, é a amoreira. Gratidão. Então, voltando aqui, quando nós vimos isso, ela foi e ofereceu um fruto, ofereceu um fruto para Eva comer. E nós vemos naquela história de Primeiro Reis, que fala também do profeta novo, e Al falou assim, ó, você não vai comer nada, nada que eles te oferecerem, não vai comer nada. Aí ele vai, lança a maldição sobre o altar, e Al cumpre tudo que prometeu para ele, e ele volta, e ele está voltando por outro caminho. E o profeta velho fala, o que que houve? Aí falou assim, ó, aconteceu isso, isso, isso. Aí o profeta velho fala assim, eu vou atrás dele. Por onde que ele foi? Ah, foi lá. Ele foi lá, chegou o profeta velho e falou assim, olha, Iau falou comigo. Ele falou comigo, eu também sou profeta como tu. E ele falou comigo para você comer, porque você está muito cansado. Então, ele falou que você pode comer, porque eu também sou profeta, então ele me enviou, que você já cumpriu sua missão, né? Você já cumpriu sua missão, agora você pode comer. Entendeu? Agora você pode comer. Aí, o que que aconteceu? Aconteceu que ele foi enganado. Foi a palavra que eu pedi para anotar aí, irmã Adriana? A mulher foi enganada. Não, a palavra que eu mandei registrar aí é enganado. Enganada. A gente está falando do profeta velho. Enganou o profeta novo. E fez ele comer. Ele fez ele comer, sendo que Al falou: ó, você vai lá, você vai lançar a maldição sobre o altar, e você vem embora. Você vem embora sem comer nada deles. Entendeu? Você vem embora sem comer nada que eles te oferecer. Aí, a gente lembra do estudo que nós fizemos. Que dia? Nós fizemos estudo domingo, que fala de Manoé, pai de Sansão. Aí o anjo apareceu para ele e ele falou assim: olha, fica aqui, com um áudio aberto atrapalhando aí. É irmão Vitorino, desliga aí, irmão Nathaniel. Irmão Victorino, lá da África. Desliga esse áudio Então, para nós, irmão Nathaniel. então Tô nós vimos lá. tentando aqui, não está obedecendo, não. Irmão Vitorino, desliga seu áudio, por favor, em nome do Papai Alcho, maravilhoso. Clicando em cima aqui, mas não está desligando. Agora desligou. Depois Não, que. desligou não. Mas não está atrapalhando, não. Agora parou. Né? Então, quando nós vimos ali, está fazendo a conexão de comida, né? Comida. Manoá, ou Manoé, é o pai de Sansão, e ele não creu na mensagem e nem no anjo de Yah. Então, ele fala assim, ó, fica aqui, permita que eu te retenha, que eu vou fazer ali um cabrito. Vou fazer um cabrito. Aí ele falou assim, olha, mesmo que você me retenha, eu não vou comer nada do que você me oferecer. Eu não vou comer nada do que você me oferecer. Se você quer fazer um holocausto, faça para Iau. Tá vendo aqui o link de eu não vou comer nada? Entendeu? Eu vim trazer a mensagem para você, eu vou embora sem comer nada. Aí nós lembramos lá do profeta velho, profeta novo, que o profeta velho vai atrás do profeta novo, depois que o profeta novo
feito bem a missão dele e já estava voltando para casa. Aí o profeta velho chega para ele e fala assim: olha aqui, eu também sou profeta de Ial. Entendeu? Eu também sou profeta de Ial. Ial falou comigo para você comer. E, com certeza, o profeta novo devia estar com muita fome, né? Andando lá, aquele pedação de terra, andando, depois ter que voltar ainda com o estômago vazio. E aí ele falou assim, Ial falou? Falou para você vir aqui na minha casa, que eu também sou profeta igual você, e você pode comer, para depois você seguir o seu caminho. Aí o profeta novo desobedeceu a ordem de Ial, foi lá, comeu com o profeta velho, e pegou o seu caminho e foi embora. No caminho, apareceu o quê? Apareceu o quê, irmão Márcio? No caminho apareceu um animal e matou o profeta novo. Que animal foi esse? Apareceu um leão. Isso. Apareceu um leão. Ele matou o profeta novo, mas não comeu ele não. Só matou. Comeu. Só Certo. matou. Aí faz o link lá com Eva. Por quê? Satanás fala assim, ó, você pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que você não vai morrer, não. Tá entendendo? Você não vai morrer. Vai ficar tudo bem. Entendeu? Você não vai morrer, não. Então, ou seja, essas duas histórias estão sendo conectadas, porque tudo é cíclico, nada há de novo. Então, está conectando a história de Eva e Adão com a história do profeta novo e profeta velho. E quando ele está conectando os dois textos, a gente viu, que a gente leu aqui que Shaul, ele fala assim, olha, não foi Adão que foi enganado, mas foi Eva. Eva foi enganada. Tudo bem? Então, ela foi enganada. E aí a gente foi para o outro texto de Coríntios, que fala o quê? Que Satanás se transfigura em anjo de luz. Isso também os seus ministros, que também se transfiguram de ministros da justiça. Então, quando hoje nós vemos, a gente entendeu agora que Eva, ela foi visitada. Só que não foi visitada pela serpente, aquele bicho nojento, não. Ela foi visitada por um anjo de luz, que era Satanás, o quê? Vestido, transfigurado ali, ó, como um anjo de luz. E ela chegou para Eva e falou assim: olha, Eva, eu sou um anjo de Ial. Eu fui enviado por Ial para te dar uma mensagem. Ó, você pode comer sim do fruto, que antes tinha sido proibido para você, mas agora Ial me enviou para eu poder te autorizar a comer. É o link lá do profeta velho, entendeu? O profeta velho, que foi dada a ordem para ele, perdão, o profeta novo foi dada a ordem, profeta novo, você não vai comer de nada? Aí o profeta velho foi lá e foi enganá-lo, falar que ele também era profeta, que ali Ial mandou ele comer. Então isso aconteceu também lá com Eva. Eva recebeu ali a visita de um anjo de luz, que falou o contrário do que Ial tinha falado, e falou para comer. E quando nós vemos isso, nós remete também lá para a tentação, né? Fala que Alcha foi levada pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual foi a primeira coisa que o diabo tentou Yalcha? Irmão, deixa eu ver qual irmão aqui. Qual foi Irmã Maria Vieira? Irmã Maria Vieira, qual foi a primeira parte da tentação que
E Satanás, ele lançou sobre Yalcha. Lembrando, Yalcha estava jejuando há quanto tempo, irmã Maria Vieira? Eis-me aqui, papai, e a paz do maravilhoso papai Yalcha. Assim seja. Ali no deserto, o corpo de Yalcha foi tentado, né? Eu lembro Quanto que ele tempo? pediu para Hã? Ele foi Ele tentado estava por... 40 dias, Oi? 40 Fala de novo. dias. 40 dias. Ele Não, ficou 40 dias. não foi 40 dias e 40 noites, não? Não, foi 40 Muito, dias. muito bem. Como é que você sabe? Ah, porque eu ouvi você falar. Ah, bom, então você guardou. Ele ficou Guardei. 40 dias, 40 dias, estava jejuando, olha só. E aí você viu que ele estava jejuando e teve fome, e teve fome, e teve fome. E aí, quando nós vemos Satanás aproximar dele, Satanás viu, observou que ele estava com fome. Então, qual foi a primeira tentação que ele lançou? Qual foi? Irmã Maria. Ele pediu para Yalcha transformar ali a pedra em pão para ele comer. É, ele pediu, é Satanás que queria comer o pão? Não. Ele pediu para Yalcha assim: Tu és filho de Yah? Então transforma essas pedras aí em pão. Isso. E mata a tua fome, não é? Isso. Não parece É, uma palavra boa, né? Não para. parece uma Mas não palavra é, não. boa? Por que que não é? É, mas não é. Por quê? Por que que não é? Por que que não é uma palavra boa? Porque, porque aquelas pedras, porque aquilo ali estava tentando ele, né, para ver o que que ele ia fazer, né? Para ver se ele ia É, obedecer a ordem dele. tem que E ali lembrar o Yalcha não seguinte, poderia obedecer a ordem. você tem que lembrar que lá, lá, Eva foi dada uma ordem para falar assim, ó, você não vai comer nada lá. Uhum. Aí, não vai comer nada lá. Aí, nós vemos o profeta novo, foi dado a ele uma ordem. Ó, você vai lá e não vai comer nada lá. A mesma coisa com Yahshua, ó, você vai lá pro deserto e você não vai comer nada lá. Tá entendendo? Isso. E Uhum. qual foi a diferença de Yahshua para o profeta novo? A diferença é que Yalcha não comeu. É, Ele não transformou as pedras em pão e não comeu. E o profeta velho comeu. e o profeta novo, né? O profeta novo comeu. É isso. É isso. Então, nós vemos aqui que Yahshua, ele é a representação de quem? E Yalcha é a representação do Espírito Santíssimo de Yah. Não. Yahshua foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Não era para tentar o Espírito. É o Espírito que levou Yahshua para o deserto para Yahshua ser tentado. Então, ele não é a representação do Espírito Santíssimo de Yahweh, porque o Espírito Santo levou ele. Falou assim, estou te levando, mas é você que vai ser tentado. Isso. Ele está representando quem? Ali, Yahshua, conforme a história de Eva. Ali está representando o corpo, né? O Representando corpo da Adão, minha igreja, irmã. Adão, 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 Adão. Não foi que é o Adão corpo que foi dele que foi enganado. tentando, né? Presta atenção, minha Ah, irmã. tá, o Presta primeiro atenção. Adão. Silêncio. É. Ah, Quando eu estiver falando, uhum, silêncio. Entendeu? Quando eu estiver falando, silêncio. Não tenta falar junto comigo, não. Ele está perdão, representando papai. Adão, que nós lemos lá no texto. Não foi Adão que caiu em transgressão, não foi isso que nós lemos? Uhum. Então, está representando Adão. E Alcha ali representa Adão, que não caiu em transgressão.
não foi desobediente. Entendeu? O Paulo está falando isso. Mas foi a mulher que foi enganada, a mulher que foi enganada, a mulher que foi enganada. Ok? Então, aqui, ó, a gente vê ele rejeitando de comer o que Satanás estava dando. Então, quando nós estamos agora vendo a representação de Adão, ele acabou depois recebendo, comendo do fruto, através da mulher, e não através de Satanás. Através de Satanás, a mulher foi enganada. E a mulher a mulher Eva, ali representa no final dos tempos o quê, irmã? Ali ela representa a Igreja Católica, né? Não é só a igreja católica, não, meu. Babilônia. Tudo quanto é tipo de igreja. Representa todos os tipos de igreja hoje, com exceção de Filadélfia, Sardes, Vestes Limpas. Representa todos, porque não é a mulher que está dando esse fruto para os filhos. Ela não dá o ensino errado. Ela fala de Zeus, fala de Jesus, ela fala da Trindade, ela ensina, interpreta tudo errado. Não é a igreja, a estrutura igreja que está ensinando, e não o ancião que está ensinando. Por isso que é chamado também Jezabel e as suas filhas, que são as denominações. Então, quando hoje nós estamos vendo essa situação, é uma situação que remete lá ao jardim. Por isso que está falando aqui, ó, Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Transfigura em anjo de luz. Transfigura em anjo de luz. E não é de se admirar que os seus ministros também se transfiguram em ministros da justiça. Ou seja, pastor, mensageiro, ali, pega missionário, obreiro, né, diácono, essas coisas todas ali, eles são todos o quê? Ministros se transfiguram em ministros da justiça. Mas, no entanto, eles são filhos de Satanás. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus filhos se transfiguram como ministros da justiça. É pesado isso? É pesadíssimo você entender isso. Por quê? Porque a mulher, agora que depois de ter sido seduzida, enganada, ela traz o fruto para Adão. Ou seja, ela ensina errado. E é por isso que Paulo fala assim, eu não permito que a mulher ensine, entendeu? Eu não permito que a mulher ensine. Fazendo o link, eu não permito que a mulher traga desse ensino para ensinar o homem. Está entendendo, irmã Mária? Gratidão? Então, hoje, esse ensino... gratidão. Esse ensino contaminou todo mundo. Todo mundo está contaminado por esse ensino, por esse fruto do conhecimento do bem e do mal. Todos estão contaminados, com exceção de Filadélfia e Sardes, Vestes Limpas, no final dos tempos, que traz a revelação desse entendimento. Traz a revelação desse entendimento. Só que tem alguém que dá crédito à nossa pregação? Ninguém dá crédito à nossa pregação. Para se cumprir a própria Escritura. Porque esse povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente. Rejeitou. Não estão nem aí. Então, hoje, né, como nós vimos, Satanás, ele enganou a mulher se transfigurando em anjo de luz. E a mulher é a representação da igreja. E a mulher está achando que é um anjo de luz. Quando nós vemos ali que o anjo de luz, ele pega e seduz Eva,
engana ela e se deita com ela. Ele não se deitou com ela na condição de serpente. Ele se deitou com ela na condição de um homem muito bonito, um anjo de luz, que foi ali enviado por Ial. Falou, fui enviado por Ial. E deitou com ela. E aí, quando ela concebe e tem um filho chamado Caim, a palavra fala assim, e Eva deu o nome de Caim, porque disse, eu recebi um varão, eu recebi um varão com a ajuda de Ial, porque ela achou que era um anjo de Ial, um anjo de luz, entendeu? O anjo de luz se deitou com ela, pôs um filho nela, e ela achou que era um anjo de luz da parte de Ial. Está entendendo? Ela foi enganada. Ela foi enganada. E aí o que, que aconteceu? Aconteceu no final dos tempos a mesma coisa. A igreja, a estrutura igreja, foi enganado. Então, eles oram a Deus que é Zeus, né? Eles pedem ali a oração de salvação para Jesus, Emanuel. Então, é a mesma coisa, a mulher foi enganada e continua nos dias de hoje a instituição igreja representada por Eva, enganada, achando que tudo isso foi enviado para Purial. E, no entanto, aquilo ali é Satanás enganando o mundo inteiro. Enganando o mundo inteiro. Por quê? Porque está gerando filhos para ele. Você vê que os filhos gerados das denominações, eles são tão cegos, porque eles são presos à religião, eles não são fixados na verdade. Eles querem dominar o mundo e escravizar as pessoas em Babilônia. Eles não deixam aqueles que começam a ter um esclarecimento sejam livres para seguir o próprio caminho. Então, ele usa as famílias, as pessoas, os ministros, né, os pastores, para pegar e aprisionar a pessoa, se passando esses ministros como o quê? Ministros da justiça. E, no entanto, são enviados do próprio Satanás. Tá? Então, nós vimos ali que a finalidade de Satanás é fazer para ele o quê? Filhos. Ele quer filhos, né? Ele quer filhos. Satanás quer filhos nessa terra. E é por que Ial ele vem fazer justiça? Porque esses filhos gerados, eles não se convertem. Esses filhos que são frutos da desobediência, eles não se convertem, eles estão nas igrejas, mas as atitudes deles são atitudes detestáveis. Eles não se convertem, não têm uma vida reta nem santa. Eles não se convertem. Traficante continua sendo traficante cristão. O bandido continua sendo bandido. O adúltero continua sendo adúltero. Não há fruto de arrependimento na vida deles. Entenderam? Então, mostra claramente que Ial precisa exterminar novamente os descendentes de Caim. Por isso ele vai vir para exterminar dessa terra, como ele fez da primeira vez, destruindo o mundo antigo com água, né? Então, essa é a condição que o Espírito vem para exterminar essa descendência dessa vez, de novo. Porque naquele tempo, Satanás conseguiu implantou um sobrevivente dentro da arca, que é Noema. Com isso, perpetuou a descendência dele na terra com os filhos de Noé.
Agora Iau vem para exterminar novamente esses filhos da serpente. E a maneira que ele faz isso é permitindo que eles coloquem a marca da besta. Com isso, eles são identificados. Iau identifica que eles são os filhos da desobediência e, com isso, ele pode exterminá-los. Está entendendo? Uhum. Então, eles são exterminados. Estou entendendo. Porque eles são identificados. Como eles são identificados? São identificados com a marca da besta. Então, Iau identifica eles como sendo os filhos da desobediência, ou seja, os filhos que são descendentes de Lúcifer, Satanás. Não tem chance para eles. Por quê? Porque eles não se convertem. Eles são filhos da injustiça, praticantes da injustiça, mais que conheçam a Escritura, a vida deles é injusta. Mais que conheçam a Escritura, continua a praticar o pecado. Por isso que são chamados os filhos ali de Lúcifer, são chamados que eles se vestem, se transfiguram como ministros da justiça. Mas é só a gente observar as obras deles, é só observar as obras deles que eles facilmente são identificados. Entenderam? É isso que está dizendo a Escritura. Tá certo, amados irmãos? Nós vamos concluir aqui essa mensagem hoje, nós vamos continuar esse estudo no domingo, no nome do maravilhoso Papai Alves. Eu falo assim com vocês. O próprio Satanás tem sido dado a ele chance para se converter, mas ele não quer se converter. E seus filhos também não querem serem convertidos, não querem mudar suas atitudes. E muitos estão nas igrejas, nas denominações, e também estão infiltrados na própria Filadélfia. Estão infiltrados em Filadélfia. Mas a gente observando um pouquinho, a gente percebe, conforme a Escritura, que as obras deles são manifestas. Não são obras de justiça de fato. São obras injustas. São pessoas injustas que não se arrependem do que fazem. Acham que sempre estão certos. Então, no nome do maravilhoso Papai Alves, fica essa mensagem aqui de temor para a igreja. Entendeu? Há uma chance ainda para esse que está pecando, para se arrepender. Agora, eu não vou segurar você. Eu não vou te segurar. Você está livre para seguir o caminho que quiser. Agora, se quiser me seguir, vai ter que negar a si mesmo e madeirar sua carne e com as suas vontades. Vai ter que mudar a atitude, porque para seguir para o andar superior, tem regras. Existe regra para ficar dentro de Filadélfia. Existe regras para subir para o andar superior. Não é qualquer maneira, de qualquer jeito. Entendeu? Então, eu estou observando e observo cada irmãozinho. Pensa que eu não estou observando? Eu observo. Só que eu não vou intervir, eu vou deixar. Eu deixo, deixa aí. Entendeu? Deixa aí. Dando tempo para ver se arrepende. Mas no devido tempo, Iau vai cobrar. Entendeu? Vai fazer a justiça dele. E a justiça dele é realmente pesada. Por isso que há uma necessidade de temer a Iau. Temer Iau. E tributar glória. Porque está chegando o dia do seu julgamento. Entendeu? Temer Iau. Temer aquele que, além de matar o corpo, tem autoridade e poder para lançar no Geena. A esse temer. Então, se está na era Filadélfia, está na era da sexta haste e não está tendo temor, eu te falo, eu posso dizer com toda certeza com você, falar assim, o seu fim não é bom, não é nada bom. Então, é tempo ainda de se converter. Se converta. Entendeu? Se converta.
Muda suas atitudes, abre sua boca, seja sincero em tudo que fizer e que falar. Não tente esconder nada de mim nem de Al. Não tente esconder, porque aquele que tenta se esconder, entendeu? A gente lembra de Caim. Caim saiu da presença de Al e foi se esconder de Al. Ninguém se esconde de Al. Todos vão ter que prestar contas para com Al. Agora, os pecados cometidos antes, no tempo da ignorância, não serão contados. Mas os pecados cometidos durante a visitação, durante o esclarecimento, esses sim vão ser contados. Então, arrependa enquanto há tempo. Em nome do maravilhoso Papai Yaucha, assim seja. Nós vamos concluir aqui, irmão Nathaniel, a reunião de hoje. Assim seja, papai. É uma exortação muito forte para com a igreja, porque não dá para brincar com Ial. Ial não se permite que brinque com ele. Está entendendo? Por isso que é exigido temor de Filadélfia. Com Ial não se brinca. O que o homem plantar, isso vai colher. Vamos concluir aqui, em nome do maravilhoso Papai Yauch, com a oração de Nayal, no nome de Yauch Mashiach, que venha sobre nós e venha fazer justiça. Venha fazer justiça. E não executar justiça. Entendeu? Execução. Não. Nós queremos que ele nos justifique, sendo que ele conhece, vendo as mãos, as nossas mãos, e vendo os nossos atos, nossas atitudes, ele possa nos dignificar. Porque se ele é justo juiz, aqueles que estão sendo injustiçados vão ser honrados, mas aqueles que estão cometendo injustiça vão ser punidos. Em nome do maravilhoso Papai Yauch. Vamos juntos. Oh, Yaucha. Oh, Yau. Oh, Yaucha. Oh, Yau. Oh, Yaucha. Oh, Yau. Porque tu é o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Yauch. Papai, foi dita a tua palavra, e conforme a tua palavra, que possa haver temor em Filadélfia, e Sardes vestes limpos. Peço a ti, papai, que trabalhe os corações e haja mudança na conduta, e nenhum irmão queira apontar para o outro para se esconder das suas próprias iniquidades. Cada um assuma os seus próprios erros, confesse, desvia desse caminho tortuoso e ao o levantará. Peço, papai, em nome de Yauch, que possa confirmar e olhar as minhas lágrimas, que são cotidianas, todos os dias. Me entristeço todos os dias, meu Pai. Peço que contemple cada lágrima, papai. Em nome de Yauch Mashiach, cada situação de dor que tenho vivido, cada situação de angústia, de tristeza que tenho passado, tu possas contemplar, papai. Eu te agradeço pela tua compaixão comigo. Peço que abençoe cada irmãozinho e irmãzinha que de forma sincera tem te buscado, uma fé sincera, eles possam te alcançar. Te agradeço por tudo e peço a ti que abençoe nossa noite, nos dando a tua paz. Gratidão para sempre. E haja conversão no teu povo, mudança de atitudes,
porque nós estamos na era do temor. E assim seja feito a vontade do maravilhoso Papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Yaucha. Assim seja. Amados irmãos, que vocês fiquem na paz do maravilhoso Papai Yaucha. Nós estamos pesquisando, olhando aqui uma maneira para que os irmãos africanos não fiquem sem a ceia. Então, estejam orando comigo e junto com Filadélfia, Ial vai nos dar uma resposta favorável no nome do maravilhoso Papai Yaucha. Gratidão. E na paz de Papai, e que vocês possam endireitar as suas veredas, andando por caminhos retos, porque o tempo ainda é favorável a isso. Ainda há tempo para o arrependimento. No nome do maravilhoso Papai Yaucha, e assim seja. Gratidão, fiquem todos na paz de Yaucha. Assim seja. Beijo, papai. Assim seja, papai. Boa noite, papai. Gratidão. Maravilhoso Papai Yaucha. Gratidão por tudo, papai. Boa noite, irmãos. Bom descanso a todos. Grande aula. Gratidão, papai. Maravilhoso Papai Yaucha. Paz de Yaucha, pai. Capaz maravilhoso Papai Yaucha. O resto todos os irmãos. Maravilhoso Papai Yaucha. Paz de Yaucha, amado irmão. Papai. Paz de Yaucha, todos os irmãos. Maravilhoso, papai Yaucha. Gratidão. Paz de Yaucha. Maravilhoso. Graça, Maria. Ana Maria. Paz de Yaucha. Yaucha alegre,